O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: que diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 12º domingo do tempo comum nos apresenta o itinerário do seguimento de Nosso Senhor para os discípulos, itinerário esse que ganhará força com a admoestação que Nosso Senhor fará no Evangelho de hoje. Caminho seguro para que os discípulos possam, no final do capítulo 9, tomar com ele a firme decisão de ir a Jerusalém, ainda que a decisão seja dele. Os discípulos que querem ser verdadeiros discípulos devem seguir o mesmo caminho. Eu gostaria de fazer um parênteses, porque o evangelho desse domingo é o mesmo do domingo que vem. Solenidade de São Pedro e de São Paulo. A única mudança é o evangelista, que é Mateus. Hoje o caráter é essencialmente cristológico, discipular. Semana que vem o caráter será cristológico, mas sobretudo eclesiológico, ressaltando justamente o ministério petrino no Evangelho, coisa que não está presente no de hoje. Vamos aos detalhes de São Lucas para a nossa reflexão. O lugar específico onde eles se encontram não é colocado por São Lucas. Mateus, domingo que vem, vai dizer Cesareia de Filipe. Hoje não tem lugar, o lugar é a oração. Jesus estava retirado, rezando. É uma anotação própria de São Lucas. É o evangelista que mais destaca Nosso Senhor em oração. E a oração tem um sentido aqui antes da pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Porque, em primeiro lugar, Nosso Senhor está em perfeita comunhão com o Pai, na intimidade com o Pai da oração. E Ele agora vai revelar aos discípulos os seus mistérios. Mas não só, Ele vai pedir aos discípulos que compreendam aquilo que Pedro vai dizer, não partindo de uma definição. Porque o cristianismo não é uma definição. O cristianismo é um seguimento, uma adesão fruto de um encontro. E por isso, a oração, em primeiro lugar, é o elemento determinante para que alguém conheça Nosso Senhor, saiba quem é Nosso Senhor, responda quando Ele perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? É a vida interior que responde. Primeiro ponto. Segundo ponto, as duas perguntas que dizem as pessoas: o que vós dizeis?
São Lucas não está tão preocupado com esse tema, porque tanto São Lucas como São Mateus, como São Marcos, todos são unânimes em compreender que o povo tem uma ideia errada de Nosso Senhor. Esperam dele um Messias político, um Messias nacionalista, libertador. Esperam dele um Messias triunfalista, glorioso, que seja submisso aos poderes terrenos. E Nosso Senhor não é isso. Lucas não está preocupado com esse tema, porque está visível aqui no desenrolar do seu evangelho que as pessoas ainda não compreenderam. E esta não compreensão revela uma coisa importante: a fé vacilante daqueles que convivem com Nosso Senhor. Pedro é quem responde o Cristo de Deus. Mas no geral, a fé ainda é frágil. A fé ainda precisa de crescimento, de amadurecimento. E isso é o que revelam as perguntas. Por isso, quando Pedro diz o Cristo de Deus, Nosso Senhor manda ele se calar. Porque Nosso Senhor sabe que não é essa resposta que vai fazer com que as pessoas compreendam. Terceiro ponto importante: a continuação do discurso. Nosso Senhor se dirige a eles e diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Três verbos importantes: sofrer, rejeitar, morrer. Verbos que revelam a maldade humana. Ressuscitar, ato supremo do amor de Deus. Ressuscitar, ato divino, ação de Deus na história. Sofrer, ser rejeitado, morrer. É a experiência que Nosso Senhor passará. Por isso, ele não está apto para corresponder àquelas expectativas que o povo falava dele. E a prova é a sua primeira predição da paixão no Evangelho de São Lucas, que vem logo depois da profissão de fé. Então, está claro aqui que o messianismo dele é diferente. Quarto ponto: por isso, não basta crer, não basta dizer o Cristo de Deus, não basta dizer é o Senhor, é o Salvador. É importante dar o passo decisivo da fé. É o quarto ponto do Evangelho. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Aqui está a condição sine qua non para que alguém possa de verdade crer em Nosso Senhor. O seguimento. E o seguimento exige renúncia. O mundo prega a autopreservação de nós mesmos. O Evangelho prega outra coisa totalmente diferente. Ninguém vai se autopreservar. Pelo contrário, nós iremos nos gastar, nos consumar pela causa do Evangelho, por Nosso Senhor, pelo Evangelho. E por isso, o verbo é renunciar a mim, em primeiro lugar, aos meus projetos, às minhas vontades, às minhas ideias, aos meus pensamentos. Renunciar ao pecado que me afasta da vida em Deus. Eis o caminho. Por isso, agora a condição para ser discípulo é seguir. E vejam que, se a gente for analisar duramente essa realidade, é o problema do momento nosso. Aqui no Brasil tem 56% de católicos. Foi o que o IBGE disse recentemente. Mas as pesquisas nossas internas revelam que só 8% estão nas igrejas. 8% dentro das igrejas, participando da missa
e envolvido em alguma coisa da igreja. Ou seja, não basta dizer eu creio. Não basta. Não basta dizer, mas eu tenho fé em Deus. Não basta. Porque quando a gente aperta e a renúncia vem e a dificuldade chega, nós vemos que essa fé é vacilante, vazia, superficial, frágil. Porque ainda não aprendeu a seguir, a renunciar. E a renúncia tem uma exigência, cada dia. É a marca de São Lucas. Os outros não colocam, é São Lucas que coloca. Porque São Lucas sabe que para viver o seguimento, a gente precisa perseverar. Cada dia é um convite para uma vida espiritual, mística, ascética, onde em profunda união com Deus, Ele me auxilia por sua graça, para que eu possa perseverar, para que eu possa permanecer fiel a Ele. Por isso, Lucas coloca que o seguimento exige uma decisão de cada dia. Último passo, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder por causa de mim, esse a salvará. Os outros evangelistas colocam por causa do evangelho, ou por causa de mim e do evangelho. Lucas coloca por causa de mim. A renúncia vai exigir sempre de nós uma preferência por algo. Ninguém renuncia sem preferir algo maior. E por isso é por causa de Nosso Senhor. Não é por causa de meus pais. Não é por causa de uma tradição cansada, fatigada e sem credibilidade tantas vezes. Não é por causa de fulano ou cicrano, de padre tal ou de padre tal. Não, é por causa de Nosso Senhor, exclusivamente por causa dele, que eu dou o passo do seguimento. Se isso não estiver claro, a gente vai continuar vivendo uma fé superficial. A gente vai continuar vacilando. A gente vai continuar confundindo Nosso Senhor com tantas figuras que foram importantes, mas que não nos salvaram, mas que não tiveram o teor soteriológico, ou seja, não nos deram o que nós precisávamos, a salvação. Então, é importante compreender que a fé exige seguimento. Sem seguimento, essa fé se torna vazia e ela pode vacilar a qualquer momento. Por isso, a imagem de todo o evangelho de hoje é qual? A cruz. O que é que está por trás de tudo que a gente escutou? A cruz. Eu termino com a cruz. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, a grande filósofa judia, convertida, que passou por momentos terríveis de sua vida. E ela vai dizer, na dor eu descobri o sentido da cruz. Na dor eu compreendi o que era o seguimento. Na dor eu professei a minha fé. Porque quando tudo parecia escuro, e estava escuro, basta lembrar os tempos que Edith Stein viveu, que eu vi a luz. A esperança nossa do homem contemporâneo é de ficar sempre na luz, sem escuro. Porque ninguém quer cruz, ninguém quer dor, ninguém quer renúncia. E deixa que é justamente nessa hora mais difícil que de verdade a luz se faz presente. Peçamos, pois, a Nosso Senhor nessa Santa Missa a graça de, nos momentos mais difíceis, como o que nós estamos vivendo,
numa eminência de uma guerra maior, depois dos últimos acontecimentos ontem à noite. Parece que tudo está perdido. É a hora de olhar para a cruz e talvez se perguntar por quê. E é na hora desse porquê que nasce justamente aquela luz que nós esperávamos, luz essa que razão humana nenhuma pode dar, pode descrever, pode nos falar. Peçamos ao Cristo a graça de sermos verdadeiramente homens e mulheres de fé que aderem com a renúncia de si mesmos o Cristo Senhor. Amém.